Oscilação forte para todas as commodities hoje. A China movimentou todo o mercado. E além disso, no mercado interno a gente tem a abertura das eleições oficialmente amanhã. Bem-vindo ao Radar de hoje. Vamos bater um papo sobre todas essas notícias logo depois da nossa vinheta. Bom, antes de começar, eu já quero pedir para você uma gentileza. Deixa aqui o seu curtir, deixa um comentário se possível. Isso ajuda bastante a gente. Eu não vou tanto pedir para compartilhar. Se você tem algum amigo que possa se interessar por esse tipo de conteúdo, manda para ele também. Mas só de você deixar aqui uma curtida, um comentário, ajuda bastante a gente em divulgar e crescer nas informações que a gente está passando. Bom, vamos começar falando sobre eleições, entender como é que vai funcionar as eleições desse ano. Esse ano a gente tem presidente, governador, senador e deputado. Presidente, governador e senador são majoritários, então vence quem tem 50% mais um, tirando os nulos e os brancos. Deputado não, porque é como se o partido fosse dono do mandato junto com o deputado, então é pela coligação, mas são para esses cargos que você vai ter que votar lá no dia 2 de outubro. E amanhã, dia 16 de agosto, oficialmente é a abertura do TSE, de todo o processo eleitoral, para as campanhas. Até o momento que a gente está fazendo esse vídeo, foram 12 presidenciáveis registrados. Pode ser que algum caia, pode ser que algum desista, mas hoje era a data limite para que houvesse esse registro, que os partidos oficializassem. E a gente tem ordem alfabética dos 12. Ciro Gomes, Felipe Dávila, Jair Bolsonaro, José Maria Imael, Léo Péricles, Lula, Pablo Marçal, Roberto Jefferson, Simone Tebet, Sofia Manzano, Soraya Tronic e Vera Lúcia. Esses são os 12 presidenciáveis, todos eles você vai ter uma série de sabatinas e é interessante a gente olhar as agendas dos debates. Dia 16 começa a propaganda eleitoral, amanhã, então eles podem pedir voto, porque até agora todos os movimentos que estavam tendo era uma campanha, mas bem disfarçada. Ninguém podia dizer, vota em mim, meu número é tal, não se podia distribuir panfleto, não se podia colocar carro de som na rua. Agora, oficialmente, começou, amanhã, na verdade, começa essa disputa eleitoral. E é interessante a gente acompanhar a data dos debates. Eu mesmo sou bem ansioso até para ver os debates, para a gente entender quais são as propostas, sobretudo daqueles que estão despontando nas pesquisas. Dia 28 de agosto na Band, dia 2 de setembro na Rede TV, dia 13 de setembro na TV Aparecida, dia 14 de setembro para alguns jornais. Tá aí as imagens, você pode acompanhar com cuidado. Dia 24 de setembro para a CNN, outro grupo de TVs, e no dia 29 na TV Globo. Todas essas datas de debates, tanto do primeiro como do segundo turno, elas podem alterar. Vai depender muito da situação da emissora, da agenda dos presidenciáveis, mas são datas importantes. Bom, a se falar desses presidenciáveis, do que o mercado vai esperar deles, a gente sabe que a probabilidade de não ficar ali um embate entre Lula e Bolsonaro é muito remota. Esses são os dois nomes que estão disputando agora e esses são os dois nomes que devem ir para segundo turno e um deles vai assumir o poder. Ou Jair Bolsonaro continua ou Lula retoma. Do ponto de vista do mercado, é uma eleição diferente. É diferente, por exemplo, do embate Dilma e Aécio, é diferente do embate Jair Bolsonaro e Haddad, porque Lula e Bolsonaro têm uma forma de governar já conhecida pelo mercado. Então o mercado já sabe qual que é a política econômica de Jair Bolsonaro, que é bem ligada ali a Paulo Guedes, e o mercado já sabe qual que é a política do Lula. Por mais que a gente tenha receios de que ambos possam apresentar surpresas, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi surpreendido aí por uma pandemia e desencadeou a inflação mundo afora. O mundo todo sofreu com os repasses financeiros que tivemos que fazer por causa da pandemia. E Lula ficou no poder 2 anos, depois veio a Dilma, a inflação começou a tomar conta ali, o Temer faz algumas correções e o ministro e depois Jair Bolsonaro entra no poder. Então, do ponto de vista da economia, teoricamente, não é para se esperar muitas emoções agora, porque o mercado já conhece a forma dos dois governarem, a política econômica de cada um. No entanto, como a gente tem uma história recente do Brasil pautada em muitos escândalos de corrupção, escândalos do ponto de vista de falas e uma série de assuntos turbulentos, de declarações, é bom sempre a gente estar esperando
bastante turbulência, acho que a palavra é essa, a gente está preparado para muita oscilação, principalmente a se falar do câmbio. Hoje, a tudo que indica, os indicadores mostram uma tendência de um câmbio mais baixo. Pode até ser ponto de divergência de alguns analistas, mas se você olhar para os indicadores, a análise gráfica indicativa é de um dólar mais baixo. Então, em cenário de eleição, o que a gente pode esperar certamente é muita turbulência. Bom, a se falar do mercado interno, a gente teve a prévia do PIB, não é uma informação a se impactar muito. É uma informação que a gente tem que pelo menos dar uma olhada, é uma informação interessante. A gente esperava o mercado esperava 0,25% de alta e veio uma prévia de 0,69%. Então não é o PIB em si, é a prévia do PIB, mas já mostrou que o mercado está esperando uma melhora desses números. Do mercado interno, a gente ainda tem a queda dos combustíveis. A Petrobras anunciou a redução de 4,8%. É uma diferença de 18 centavos. Esse gráfico é interessante, a fonte é a Petrobras. É a terceira queda consecutiva. E se a gente for analisar o preço médio, nós passamos ali do pico e começamos a cair. Isso o preço direto nas distribuidoras, mas acaba refletindo também na bomba para o consumidor final. É um crédito do governo brasileiro, houve muitas manobras para arrefecer o preço dos combustíveis, mas também tem um cenário externo. O mundo todo começou a sentir um pouco essa diminuição do preço do combustível. Eu volto a falar, a gente já falou isso em outros radares, enquanto tiver preço de gasolina alto, enquanto tiver preço de energia alto, a inflação não vai melhorar. Então, se o combustível começa a baixar preço, a gente já começa a prever inflações, isso é óbvio também, mas são indicadores mais rápidos, a gente tem esse indicativo mais recente do que você ficar esperando a inflação chegar, você já está vendo que o preço dos combustíveis começa a baixar, então pode apostar numa inflação mais baixa, e aí se a gente falar de taxa de juros, tem que se ter também, logicamente, tem que se ter uma taxa de juros também começando a perder força por causa desses números. Vamos falar do cenário internacional. A gente teve parlamentares dos Estados Unidos visitando Taiwan, uma comitiva de 5 parlamentares que foram dizendo que vão discutir segurança regional e comércio ali Estados Unidos e Taiwan. É muito perigoso isso. Do ponto de vista de uma análise técnica, política, muito nos parece que esses políticos estão fazendo campanha. Em novembro vai ter eleição nos Estados Unidos, não para presidente, mas para o legislativo. Então, ao que parece, Nancy Pelosi teve uma repercussão muito grande em enfrentar a China. São políticos que sempre falaram mal da China, mal da política de direitos humanos lá na China, aliás, da China ir contra a política de direitos humanos, e são políticos dos Estados Unidos que sempre tiveram para o seu eleitorado esse discurso de bater na China. Então, o que parece é que eles estão no movimento político para as eleições, só que isso é muito perigoso. Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque a gente já tem um vídeo explicando qual que é a razão desse conflito China e Taiwan. Então é um vídeo bem curtinho ali, 10, 15 minutos. É importante para você entender que esse conflito pode causar no mercado e que ele ainda vai ficar muito tempo em convivência conosco. Em alguns momentos ele vai causar turbulência, outros momentos o mercado vai se acostumar com a presença dele, mas esse conflito ainda vai trazer muita agitação para o mercado. Então, se você não assistiu esse vídeo nosso, vai lá no vídeo anterior a esse para entender quais as razões do conflito China e Taiwan e o que ele pode trazer de impacto para o cenário do mercado como um todo. E aí, ainda falando de notícias internacionais, a gente recebeu nesse final de semana muitas imagens da Ucrânia avançando em ataques. A gente sempre assistiu a Rússia fazendo ataques, mas neste final de semana, ao que tudo indica, a Ucrânia teve uma ação um pouco diferente do que a gente tem assistido. Ela tem intensificado ataques a bases russas na própria Ucrânia. Ela não atacou em nenhum lugar da Ucrânia, mas na Crimeia, em pontes, em lugares que estavam dominados pela Rússia, ela começou a aumentar. E aí embaixo a gente tem um vídeo também desse comboio de blindados que os Estados Unidos enviou para a Ucrânia. Então, é um assunto que a gente já estava meio acostumado, o mercado já estava um pouco desgastado disso, mas não acabou e pode ganhar novas escaladas. Então, não é um assunto para se esquecer. É um assunto que ainda pode impactar o mercado. Agora, se falar do ponto de vista das commodities, Rússia e Ucrânia impactam nas exportações.
enquanto não esbarrar algum problema para impedir das exportações voltarem a acontecer, está tudo bem para o preço de alimento. Mas se as exportações da Ucrânia voltarem a ser perturbadas, aí a gente vai ter um problema muito grande. Então, quando se fala em aumento de tensão, temos que olhar para ver como é que estão as situações dos portos. E aí, para a gente finalizar, nós tivemos na madrugada dessa segunda-feira os dados da China que tiveram uma piora significativa, trazendo de novo medo de desaceleração, de receio econômico. A gente está vendo aí o petróleo caiu mais de 4%, e o minério de ferro também caiu, todas as commodities foram na cola. Quando a gente fala de China perdendo força, da China perdendo poder de compra, vamos dizer assim, todos os dados vieram ruins, dados do setor de indústria, dados do setor de varejo, dados do setor imobiliário, então causou um temor muito grande no mercado. Só que aí, na tarde de hoje, a China foi lá e cortou a sua taxa de juros inesperadamente, aliviou um pouco, até descarregou um pouco de dinheiro no mercado. A China é o motor do mundo, sobretudo para o Brasil. É a nossa principal parceira comercial, é a principal compradora dos nossos produtos. De todos os produtos que nós vendemos, aquele produto que nós mais vendemos vai para o mercado chinês, que é o mercado de commodities, que é o mercado agrícola. Então, temos que ficar de olho nos dados da China, e todas as vezes que a China insinuar de algum sinal de desaceleração, isso reflete também no Brasil. Em queda das commodities, a gente perde valor nos nossos produtos e sobe o dólar. Mas como depois ela cortou os juros e injetou dinheiro na economia, deu uma aliviada. As notícias de hoje são essa. Vou reforçar para você deixar a sua curtida. Estou mendigando mesmo a sua curtida, o seu comentário, porque a gente está num trabalho de melhorar o nível de informação que a gente entrega para você, a frequência desse conteúdo que a gente te entrega. Então a gente também quer contar com a sua ajuda aí do outro lado. Até mais.